Glória a Deus. Deus, ele não muda. Deus é imutável. Ele é imutável. Preste atenção. Deus, isso é um atributo, mas é natureza de Deus. Deus não muda. Nós mudamos. Nós mudamos. Se você olhar, por exemplo, há uns anos atrás, como você era fisicamente, você vai ver que não é mais o mesmo, né? Alguns emagreceram, outros ficaram mais gordinhos, outros tinham um pouco de cabelo, outros não têm mais nada de cabelo, e assim vai. A gente muda. Nós mudamos como pessoas, a gente cresce, a gente amadurece, a maioria amadurece, né? Tem gente que demora para amadurecer, mas é natural que a gente amadureça, que a gente cresça. E então a gente muda, mas Deus ele é imutável. Deus não muda. É uma natureza de Deus. Nós chamamos também em teologia, e os irmãos que vão estudar conosco aqui na terça-feira vão ver isso também, que é um dos atributos de Deus. Deus não muda. Deus, ele não chega ao fim. Deus é infinito. Não há um fim, Deus. Nós, fisicamente, chegamos ao fim. Vai ter um dia que a gente vai chegar ao fim, irmão. Tem gente que sempre está lutando com medo desse fim, né? Mas não adianta, irmão. Não adianta ter medo. Não adianta espernear. Todo mundo vai chegar ao fim. Nesse mundo, nessa terra, nessa carne, né? Mas nós, filhos de Deus, somos eternos juntos com Deus. Então Deus não muda, Deus ele não chega ao fim. Esse é o Deus que nós servimos. Quanto mais nós olhamos para Deus e vemos a beleza de Deus, a grandeza de Deus, a formosura de Deus, tudo aquilo que Ele é, mais nós nos firmamos na fé. O tema da mensagem hoje é: permaneça naquele que é. Esse é o tema da mensagem hoje. Permaneça naquele que é. Deus não muda, Deus não chega ao fim. Deus também, Ele é eterno, Ele permanece para sempre. Deus, Ele permanece para sempre. Tem um versículo que nós usamos muito, né? Hebreus 13:8 diz: Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Jesus é o mesmo. É a eternidade de Jesus, é a eternidade do Pai. Ele não muda, Ele permanece. Quando eu coloquei esse tema, permaneça naquele que é, e eu estou falando aqui um pouco de quem Deus é, sobre a natureza de Deus, é porque o grande motivo das nossas frustrações, e o grande motivo de nós vivermos com medo, irmãos, é porque nós não permanecemos naquele que é, e nós começamos a colocar os nossos olhos naquilo que passa. Nós temos duas coisas para se firmar como ser humano. Ou nós nos firmamos nas coisas que passam, ou nós nos firmamos naquele que é. O que eu quero dizer com isso? Nós temos coisas na nossa vida. Nossa casa vai passar, nosso carro vai passar, isso aí não dura muito, irmãos. Nada nessa terra dura muito. Todas as coisas passam. Mas Deus não. Deus, Ele é. Deus, Ele não apenas existe, porque algo que veio a existir é porque antes não existia. Deus, Ele é. Quando eu permaneço naquele que é, eu não corro o risco de me frustrar. Eu não corro o risco de andar com medo, porque eu não estou firmado em algo que vai passar, em algo que não é permanente. Quando eu me firmo em Deus, que é permanente, os meus olhos estão em Deus, que permanece para sempre, eu jamais serei abalado, porque toda a minha fé, minha confiança e minha vida está em algo que nunca acaba, em alguém que nunca chega ao fim. Eu quero ler com vocês aqui também, 2 Coríntios 4:18. 2 Coríntios 4:18 diz assim: sendo assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem, são eternos. Eu li o primeiro texto dizendo que Deus, o Senhor é eterno, Rei eterno.
ao Rei eterno e imortal, né? Invisível, mais real. A gente canta isso, né? E quando a gente canta isso, nós muitas vezes não processamos isso na nossa mente para saber que Deus é um Deus eterno, e nós passamos às vezes um culto inteiro ou dias de sofrimento, e passamos dias pensando em coisas que vão passar, e a gente está firmado com os nossos olhos naquelas coisas ali. Passamos dias de medo, dias de frustração. O maior motivo das pessoas abandonarem a fé é porque a firmeza delas não está em Deus. A firmeza delas está em coisas que elas perdem. Tudo nessa terra nós podemos perder qualquer coisa que é material. Tudo, enquanto nós estivermos firmes nessas coisas, nós corremos o risco de nos frustrar. A maior tristeza dos cristãos hoje, de irmãos que não têm esse entendimento da plenitude de Deus, da grandeza de Deus, da natureza de Deus, a maior tristeza desses irmãos que não têm esse entendimento, as maiores tristezas deles, é porque eles perdem um carro, é porque eles perdem alguém da família, é porque eles perdem alguma coisa que eles estavam firmados. Olha que interessante isso aqui, irmãos. O texto diz assim: fixamos os nossos olhos, não naquilo que se pode enxergar, naquilo que se pode ver. Não estamos com os nossos olhos fixos nas coisas que passam. Todas essas coisas são exterminadas com o tempo. Mas ele diz: nós colocamos nossos olhos nas coisas eternas, nas coisas da vida eterna, porque essas jamais vão passar. E tem algo mais interessante ainda que nós vamos aprender também já nessas primeiras matérias agora de terça-feira. Nós temos os nomes de Deus em hebraico. Olha, a palavra de Deus diz que fala, o Senhor é a minha paz, por exemplo. Esse nome de Deus em hebraico, ele não é o Senhor tem paz, é o Senhor é a minha paz. Nós estamos falando da própria natureza de Deus que não passa. E o que isso tem a ver com a mensagem? É que muitas pessoas têm a paz dela porque ela tem dinheiro hoje. Elas têm a paz dela porque ela tem o marido dela hoje, porque ele tem o esposo, a esposa hoje. Porque os filhos têm os pais, a paz deles estão sempre ligados com essas coisas. E que as pessoas chegam muitas vezes e se frustram, e saem frustradas das reuniões, vivem frustradas na igreja, porque tudo aquilo que ela baseia a sua alegria, a sua paz, é em coisas materiais físicas. Ela perde um cargo, ela perde um cargo na empresa, ela perde o carro dela, ela está endividada, enfim, ela está passando momentos que causam tristeza, é lógico. Mas a paz que nós temos no meio de todas essas coisas é uma paz eterna, não é uma paz por causa dessas coisas. Então toda vez que nós estamos, irmãos, fixados nessas coisas. Esses dias eu estava em casa conversando com a minha esposa, e nós falamos como as pessoas elas estão fixadas em títulos, né? Em títulos, principalmente na igreja. Isso é em qualquer lugar, na empresa. Tem gente que é chefe, é porque tem essa nomenclatura lá, ele acha que é melhor que os outros. Porque ele é gerente, ele acha que é melhor do que os outros. Pessoas que na igreja, às vezes, ela tem uma nomenclatura lá, um título, e ela acha que é melhor do que os outros. As pessoas são fixadas nessas coisas que passam, nessas coisas que vão ficar, não são eternizadas. Agora, eu e você, nós estamos firmes, ou precisamos pelo menos nos firmar naquele que é o eterno da nossa vida. Ele é o eterno. Quando eu vejo muitas vezes, e a gente às vezes está mesmo triste e passando um momento difícil, a alegria da gente parece que ela não permanece. Nós estamos assim às vezes. Mas tem pessoas que ela vai indo cada vez mais para o fundo do poço nisso.
Sabe, ela deixa isso dominar ela, ela se envolve nisso, é como se ela se enrolasse nisso. Sabe, é como se fosse uma espécie de teia, a tristeza, e ela deixa se enrolar. Como se fosse uma espécie de teia, e ela deixa se envolver numa tristeza, numa mágoa, e ela fica ali. Vira como que um casulo, está ali dentro daquele negócio. Por quê, irmãos? Porque toda a vida dela, a expectativa dela sempre está em coisa que passa. Em coisas que passam. A confiança dela está nas pessoas que falham. A paz dela está nas coisas que ela tem. Então essas coisas visíveis que nós temos, ela não pode ser o condutor da nossa paz, o direcionador da nossa vida. Essas coisas não podem ser a nossa base, aquilo que a gente está firmado. Porque se nós estamos firmados nessas coisas e essas coisas forem tiradas de nós, nós vamos ficar sem chão, a tristeza ela vai invadir o nosso coração e a gente vai ficar dentro desse casulo. Esses nomes de Deus, eles são interessantes. Ele diz, o Senhor é a minha paz. Diz que a nossa paz, ela não está nas coisas que vão passar, está no eterno. Essa é a nossa paz. Se ela está no eterno, nós não perdemos a paz. Nós temos também a palavra, né, o Senhor que cura, né? Na verdade, o Senhor é a cura. Ele não está para curar apenas, mas Ele é a própria cura. E aí tem uma lista de tantos nomes de Deus, sempre, nunca mostrando algo que Ele tem, mas sempre aquilo que Ele é. Sabe, o cristão, muitas vezes, ele é ensinado a estar sempre tentando buscar de Deus algo para ele ter. Sempre, ele está assim. Na maioria das igrejas é assim. Ensinado a ele buscar e correr atrás de algo para ele ter. Ter é bom, mas essas coisas não são a nossa base, não é o que firma os nossos pés. Que todos nós estamos sujeitos a perder qualquer coisa, irmãos. Todos nós estamos sujeitos a perder qualquer coisa. Eu lembro que um dia, o tio da minha esposa, ele estava terminando de construir a casa dele aqui perto de Nova Hartz. E ele terminou, no dia de entrar para dentro de casa, ele colocou os móveis para dentro de casa, né? Fez toda a casa dele, terminou. Estavam colocando os móveis para dentro de casa, colocaram os móveis para dentro de casa, e acenderam o fogo do fogão para fazer uma comida. Todo mundo ali cansado, né? Com toda aquela mudança. Foram uma espécie de celebração, né? Uma festa, né? Uma mini festa ali de entrar para dentro da casa nova. Quando eles colocaram fogo no fogão ali, pegou fogo na casa toda. Queimou a casa inteira nova. Recém terminaram de colocar os móveis para dentro. Você entende que a gente, nessa terra, nós estamos vulneráveis a perder qualquer coisa. Na questão deles, perderam tudo que eles tinham de casa. Tanto a casa como os móveis. Você imagina como fica alguém que não está firmado em Deus quando perde muita coisa. Não vou nem dizer tudo, né, irmãos? Mas quando perde muita coisa. O desespero que bate nessa pessoa, a tristeza, a angústia e outras coisas mais, pessoas que até mesmo pensam em tirar a vida, se matar. Quantas coisas, você já perdeu alguma coisa que você gostava muito? Ou alguém, né? Não é alguma coisa, mas alguém que a gente gostava muito. Ninguém gosta de perder nada, irmãos. Mas tem coisas na nossa vida que são eternas. A começar alguém pelo eterno, né? Ele é eterno na nossa vida, o nosso Deus. Ele é a nossa cura, a nossa paz, Ele é tudo na nossa vida. Então, como filhos de Deus, nós precisamos amadurecer a nossa mente, o nosso coração e a nossa vida, para saber que essas coisas, na verdade, elas têm um valor humano, mas diante de Deus elas não têm valor nenhum. Coisas diante de Deus não têm valor nenhum.
Eu não posso entrar no céu com a minha casa, nem no céu com o meu carro. Nós podemos entrar com a nossa família, com os nossos amigos. E esses todos têm um lugar no céu. Você entende que aquilo que nós... até eu saí aqui do esboço e estou noutra linha já de mensagem. Outro dia eu prego do esboço. Essas coisas muitas vezes que a gente valoriza tanto, irmãos. Sabe? Que a gente chega até mesmo brigar com alguém e se tiram da gente. Tem pessoas na igreja que é assim, se ele é um pastor lá que ele tem tantas coisas na denominação e é tirado dele, fica irado, né? Eles querem poder na denominação, querem poder sobre o povo, sobre as pessoas. Poder também se perde. Tudo nessa terra se perde, tudo nessa vida pode se perder. O que eu estou fazendo aqui nessa noite é lembrar os irmãos de que nós temos algo que nós nunca vamos perder. Nós nunca vamos perder o nosso Deus. E nunca vamos perder a nossa alma. O Cristiano estava falando aqui, falou um pouco ali sobre a nossa salvação, sobre ser perdoados. Cantamos também um pouco sobre isso. E essas coisas sim têm valor. Eu não estou dizendo que nós não temos que arrumar a nossa casa, que não temos que cuidar do carro, nada disso. Eu estou dizendo que essas coisas não podem ser a nossa base de vida. Não pode ser a nossa base para nós ficarmos ali firmados. E se a gente perder... Quantos crentes hoje que não têm o entendimento de Deus, que se ele perde alguma coisa, a fé dele se vai embora. Se vai embora. Em contrapartida, nós vemos homens de Deus que perdem tudo e continuam amando a Deus e sabendo que Deus está na direção da sua vida. Na teoria, você ouve eu falando, diz assim, pode perder tudo, mas Deus não perca Deus, nós não podemos perder Deus. Na teoria tudo fácil, é bom, eu sei disso. Eu sei que se a gente perde alguma coisa, a gente fica triste, a gente leva um baque na nossa vida emocional, a gente não queria. Quantas pessoas que chegam para nós toda semana que perderam alguma coisa? Pessoas que perderam uma oportunidade de um emprego. Pessoas que perderam algo de valor. Pessoas que perderam seu benefício. Pessoas que perderam, sei lá, tantas coisas. Mas eu vejo os irmãos... As pessoas que estão com a sua fé em Jesus, elas não ficam olhando para essas coisas que elas perderam e desesperados. Não ficam olhando para essas coisas que perderam e sem saber mais o que fazer. É nessas horas que muita gente culpa a Deus. A gente pode sim usar também como um exemplo hoje aqui, tantos personagens bíblicos, né? Tantos personagens que nós podemos usar hoje aqui. Mas tem um que se destaca no meio de tudo isso, que é Jó, né? Jó se destaca nisso tudo. Nessa mesma linha, ele conhecia o Eterno, sabia quem era o Eterno, que Deus era tudo na vida dele. Ele não permanecia firmado nas coisas que ele tinha, e ele tinha muita coisa. Jó tinha muita coisa, começar por filho, né? Eu tinha muito filho, muito dinheiro, muita propriedade, muito de tudo ele tinha. Mas nada era tão muito quanto muita fé que ele tinha. Nada era muito maior que a fé que ele tinha. É interessante essa história de Jó, porque nós vemos um homem totalmente firmado em Deus, onde ele perde tudo e não para por ali, o sofrimento continua, porque ele está perdendo também a saúde dele. E não para por aí, irmãos, porque tem pessoas que acham que o exterior é o pior que nós podemos passar. Uma dor, uma enfermidade ou perder algo material. Mas tem algo ainda que eu considero pior, que são coisas emocionais. Então nós vemos que até os amigos dele vão lá e acusam ele de estar de mal com Deus. Mas a Bíblia diz que era um homem íntegro e reto. Os amigos não, os amigos disseram, você só pode que está devendo para Deus, cara. É como fizeram para Paulo também. Paulo, ele
cai lá no mar, lá, e sai de lá, a víbora pega ele lá, e aí aqueles bárbaros que estavam lá dizem assim, olha, se livrou do mar, e agora chega aqui uma víbora, né, pica ele, né, é assim que se diz, né, não é morde, né, pica, pica ele. É claro que ele está devendo para Deus. É um juízo de Deus isso aí. O cara não deu numa, vai pela víbora. Então nós vemos personagens na Bíblia que não é apenas as coisas materiais que eles perdem, mas sempre tem algo que tenta tocar no interior deles e fazer com que eles se abalem emocionalmente, não só no exterior. Aí, como se não bastasse Jó perder tudo, perder filho, e também os amigos condenar, ainda a mulher dele ainda a esposa dele ainda fala para ele amaldiçoar a Deus, né? E nós podemos ver, irmãos, que tudo foi um cerco, né? Se fechou o cerco na vida de Jó. Que ele perde tudo mesmo, tudo material, ele perde até os amigos, né? Já, de uma certa forma, ele perde também ali. Não perdeu de abandonarem, né? Mas perdeu de estarem ali, ao invés de dar uma palavra de ânimo, dar uma palavra que jogava para baixo, ou colocasse alguma dúvida sobre o relacionamento dele com Deus. E ainda vem mais a esposa dele. Então ele perde muita coisa, mas quem conhece essa história bíblica, vê que ele permanece naquele que é. Por que permanecer naquele que é? Porque nós não podemos permanecer naquilo que está, irmãos. O que está na tua vida hoje é casa, é carro. O que está na tua vida hoje são bens. Mas tem algo que não está só na tua vida, tem algo que é na sua vida. É Deus. Ele é, Ele não está, Deus é. Às vezes pessoas confundem pastorado como título de denominação, ou pastorado como dom. Tem pessoas que ela está pastor, mas não é pastor. Tem pessoas que ela está, por causa que é um título da denominação, ela está pastor, mas ela não é pastor. Porque aquilo que eu sou é um dom de Deus. Eu recebi de Deus aquilo ali, a gente recebe de Deus. Nós recebemos. Então nós não podemos olhar as coisas e saber que tem coisas que estão na nossa vida, tem coisas que são. Você não está como um filho de Deus. Estar como um filho de Deus significa que há um tempo limite para isso, um tempo limitado. Mas eu não estou como um filho de Deus, eu sou um filho de Deus. Eu sou. Você entende por que eu coloquei o título hoje? É permanecer naquele que é. E aí, irmãos, domingo nós falamos sobre isso também. Domingo nós pregamos sobre isso. Né? Referente a isso também. Quem sabe Deus está tratando algumas coisas na nossa vida, no nosso coração, no nosso entendimento, para que nós venhamos dar valor àquilo que realmente tem valor. E não para aquilo que parece ter valor para o mundo. Porque para o mundo qualquer coisa tem valor, né? Tudo tem valor. Sabe? A rede social tem valor para o mundo. Curtidas tem valor para o mundo. Hoje nós estamos numa era, né, de internet. Curtidas têm um valor enorme. As pessoas hoje medem unção pastoral por número de curtida na internet. Deixa eu ver qual é o pastor que tem mais curtida. Esse aqui é o mais ungido. Eu até vi um rapaz falando esses dias sobre a internet, e ele dizendo assim, você fica triste porque tem 9 curtidas? 9 curtidas numa mesa, são 9 pessoas com você jantando, isso é bastante gente. Para ele tirar da cabeça das pessoas, né? Ele estava falando sobre isso, para tirar da cabeça das pessoas o valor que elas dão para essas coisas inúteis, fúteis, né? Ah, irmãos, isso chega às vezes na mente dos cristãos, na mente dos filhos de Deus. O maior valor aqui que nós temos aqui, irmãos, vou descer mais o nível
do entendimento da mensagem, para a gente compreender, e a gente, se desse hoje 2, 3 horas para me pregar, eu ia para nós, irmãos, e, sabe, cavocando no mais profundo do nosso entendimento. Mas o que tem mais valor aqui, isso não é novidade, mas é para trazer clareza. Não são as cadeiras aqui, não são o prédio aqui, não é nada dessas coisas aqui. O que tem valor é o motivo, é quem está aqui. É o motivo de nós estarmos aqui, é a grandeza da glória, da intenção que nós estamos aqui, daquele que está aqui trabalhando em nós, falando conosco nessa noite, ouvindo a nossa oração, fazendo com que eu e você venhamos sair daqui renovados, na fé, fortalecidos. Irmão, esse é o valor dessa reunião. O valor dessa reunião não está ligado a nenhuma das coisas. Você sabe que é importante, sim, a gente ter aqui um microfone, uma caixa de som. Isso é bom, porque a gente não aguenta falar sem o microfone, né? Pelo menos eu não aguento. Até com o microfone eu já saio daqui com a garganta desgastada. A garganta é bem fraca, né? Deus chama a gente para pregar e a garganta é fraca. A gente diz assim, mas eu tenho a garganta fraca, isso não interessa, você vai pregar. Aí a gente, mas isso aqui não tem valor, irmãos, diante de Deus. Se um microfone na mão não tem valor, eu quero que você olhe agora para Deus, para a vida com Deus, para aquilo que realmente tem o grande valor. Se nós hoje não tivéssemos aqui um microfone, uma caixa de som, Deus opera do mesmo jeito, da mesma forma. Irmãos, claro que tudo isso é necessário. Um dos meus sonhos é ter um telão assim para todos nós aqui, de LED, é claro, é bom. Mas isso não é o mais importante, não é o que tem mais valor. Pode chegar lá depois que a gente caminhar pelas coisas que têm prioridade e valor na nossa vida. Tem algo que tem muito valor. São as pessoas que estão perto da gente. Quando nós permanecemos naquele que é, olha só, a nossa comunhão, preste atenção que eu vou dizer uma coisa para você aqui. Nós temos comunhão com as pessoas. Temos que ter e é bom. Mas a verdadeira comunhão é Cristo. A nossa verdadeira e total comunhão é Jesus. Quando nós estamos em comunhão com Jesus, Ele nos conecta a pessoas, Ele nos liga a pessoas. Como que eu digo isso? Quando nós estamos em Jesus, nós somos o corpo de Cristo conectado como membro uns dos outros. Então a comunhão não começa entre nós, a comunhão começa entre nós e Ele. Quando nós temos comunhão entre nós e Ele, então Ele nos conecta uns com os outros. Agora você faz parte dele também, você faz parte dele também. Então o valor das pessoas, ele vai muito além do que nós estamos vendo. Tem algo muito maior espiritual aqui, né, irmãos? Que é o corpo de Cristo. É a reunião do corpo de Cristo. Eu e você nessa noite, nós temos algo para nos firmar hoje. Nós temos que permanecer naquele que é. Não permaneça nas coisas que vão passar. Quem sabe você está aqui hoje é 15 hoje, né? Metade do mês. Muitos irmãos, quem sabe, com pouco dinheiro. Isso também abala a gente quer ter mais dinheiro, e é bom, e Deus nos dá também, irmãos, Deus dá o suficiente. Não se preocupe com isso, eu também, muitas vezes me preocupo com isso. Mas tem muitas outras coisas que têm mais valor, irmãos. Tem pessoas que valorizam tanto viagens mirabolantes, né? Mas você já experimentou sentar um pouquinho e conversar em casa? Que coisa boa que é tomar chimarrão. Chegar do trabalho à tarde, né? Pegar um docinho, eu gosto de comer junto com o chimarrão. Às vezes eu termino de tomar chimarrão primeiro que a pastora, porque eu não paro de comer junto com o chimarrão. Ela só vai tomando chimarrão, né? E eu vou comendo e tomando chimarrão, daí chega uma hora que eu não aguento mais. Já esses momentos são o que tem valor. Às vezes vale mais do que uma viagem mirabolante. Tem gente que viaja viagens mirabolantes, né? E não tem conteúdo nenhum nessa viagem. Não tem conteúdo nenhum. Ainda que a gente possa também, né? A gente pode. E você vai viajar viagens maravilhosas, em nome de Jesus. Todos nós vamos. Mas a gente tem que prestar atenção nas coisas que têm valor e ficar firmado naquilo que é.
Se hoje nós não conseguimos fazer essa viagem maravilhosa dos sonhos, faça uma viagem até o sofá da sua casa com a família, brincar lá com os filhos. Isso é maravilhoso, irmãos, tirar foto com eles. Até coloquei essa semana algo ali de um pai que perdeu um filho, eu coloquei no Facebook ali, uma história bem legal. E é isso mesmo. É o que ele colocou ali, tem coisas que tem muito mais valor. Eu lembro que quando a Débora era pequena, né? Antes dela nascer e quando ela era pequena. Às vezes eu nem ia para o trabalho para ficar com a família. Claro que isso não é. Claro que se a gente sabe que vai perder o emprego, né, irmãos, não dá para fazer isso, né? O pastor disse, amanhã eu não vou trabalhar. Não, isso é um caso à parte, né? Um caso à parte. Para ficar com a família. Sabe, tem coisas que a nossa casa, ela valoriza muito mais. Tem pai e mãe pensando que os filhos valorizam o que eles dão. Mas, na verdade, eles valorizam quem eles são, quem os pais são. A gente sempre está nessa, né? Pensando que é o que a gente tem, mas Deus está ensinando a gente a viver o que a gente é, quem a gente é. A gente pensa que Deus, a maioria dos cristãos pensa que Deus que o irmão abençoado é aquele que mais tem. O irmão abençoado é aquele que mais entende que é. Tem gente que entende que é filho. Tem gente que não entendeu que é filho ainda. Não entendeu a grandeza de ser filho de Deus. Mas está querendo um monte de coisa. E ele está tendo um monte de coisa. Mas a maravilhosa graça de Deus nos ensina quem nós somos. Quando nós entendemos quem nós somos, irmãos, a gente entra naquela sala, eu estou conjecturando, né? A gente entende quem é, e a gente entra naquela sala onde tem tudo que nós precisamos. Se entende? Quando a gente entende que é como o filho pródigo, né? O filho pródigo tinha bastante, perdeu, aí não tinha nada. Mas quando ele chega na casa do pai, entrar na porta da casa do pai não era apenas a presença do pai, mas tudo aquilo que o pai tinha. Então, quando nós aprendemos quem nós somos, nós entramos no ambiente onde nós temos tudo que Deus tem. Além de nós aprendermos quem nós somos, nós vamos receber tudo que temos em Cristo Jesus. Eu quero convidar você hoje, irmão. Quem sabe você diz assim, pastor, é uma palavra básica que eu ouvia lá quando eu me converti. Amém, às vezes a gente precisa voltar a essas coisas básicas de saber o que tem valor e o que é de valor mesmo, e aquelas coisas que às vezes só nos tiram a paz, que a gente acha importante, mas não é importante. Tem pessoas que acham importante provar para os outros alguma coisa, provar que ele tem, provar, isso não é importante, o importante é você ser. Eu não posso apenas ser quem eu sou, eu tenho que ser quem eu sou em Jesus. Então tem pessoas que acham tantas coisas importantes, mas hoje a palavra de Deus ela está nos trazendo a um nível de voltarmos à essência de saber o que realmente tem valor para nós. E permanecer nesse lugar, permanecer naquele que é, o esconderijo, né, do Altíssimo, permanecer naquele que é. Tem muita gente ainda orando, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Tudo isso já aconteceu. É o Pai nosso que já está em nós. Mas há um entendimento de que ele ainda não vive em Deus, que ele ainda não está em Deus, ele ainda está clamando que venha o teu reino. O reino já veio, nós já estamos no reino, Cristo é o reino, nós já temos tudo isso. Então esse entendimento, irmãos, faz a gente saber o que realmente tem valor. Quantas pessoas que elas não permanecem na igreja porque ela não recebeu o milagre que ela queria. Como que a vida com Deus fosse, de Deus está dando milagre para a gente toda hora. O relacionamento com Deus ele vai muito além do milagre. O milagre é a chupetinha do nenê, irmão. Milagre é a chupeta do nenê. Sabe, nenê chora lá, dá a chupeta para acalmar ele. É só a chupeta. Mas tem muito mais. Quando começa a amadurecer, irmão, não vai ficar, né, com essa chupetinha. Apesar que tinha um vizinho meu que andava de chupeta lá, já tinha uns 14 anos já. Pensa numa coisa bonita de ver, né?
14 anos, brincando na rua, chupando chupeta. Mas normalmente a gente não vê isso, né? Na vida com Deus é a mesma coisa. A gente perde, nós temos que perder essa mania de ficar apenas atrás de milagres. Eles acontecem e vão acontecer muito na nossa vida. Mas essa caça por milagres, né? Essa caça por milagres. Todo culto é um motivo para milagre. Toda reunião é um motivo para milagre. Toda oração é uma oração por milagre. Vai ler a Bíblia para caçar um milagre ali. É sempre essa caça. Não, tudo isso vai passar. Tem gente caçando o milagre da saúde. Amém. E Deus pode dar. E eu também preciso. E eu quero na minha saúde. Quero. Assim como todos nós. Mas essa caça desenfreada pelo milagre na saúde, se um dia esse corpo não vai estar mais aqui. Esse desespero de pessoas por barganhar com Deus e que Deus dê um dinheiro para ela de uma vez. Ela quer porque quer que Deus dê dinheiro para ela, que Deus enche os bolsos dela. Ela quer que Deus coloque lá dinheiro no cofre, faça aparecer dinheiro no banco. Ela quer tudo isso de Deus. Mas a fome ela já perdeu por Deus, aquele anseio de estar apenas recebendo de Deus mais entendimento de quem Ele é, e entrando nessa vida nova, onde Deus nos deu, para nós vivemos uma nova natureza, sem essas preocupações de todas essas coisas, onde nós não estamos ali por causa dessas coisas, mas essas coisas vêm quando nós estamos com Deus, essas coisas chegam. Nós não andamos correndo atrás dessas coisas. Mas enquanto a gente está caminhando com Deus, a gente é como um imã, né? Eu até ouvi o pastor Naor falando isso. Ele disse que a gente é como um imã, né? O pastor Naor diz isso. Ele diz, aonde a gente anda, a bênção vem, é como um imã. Agora eu lembrei. Então, enquanto a gente caminha com Deus, a gente não caminha com Deus dizendo assim, pois é, pai, e o meu milagre de hoje? Aí caminha mais um pouco, aí é outro dia, e o meu milagre de hoje? Não, irmãos, nós vamos caminhando com Deus, nos relacionando com Deus. E enquanto nos relacionamos com Deus, Deus diz assim, ó para você, abre a mão aí, filho. Pá. Você entende? A gente não corre atrás, mas Deus nos dá. A maioria de nós tem essa experiência de a gente não ficar correndo atrás dessas coisas e Deus nos dá. E se um dia a gente foi caçador dessas coisas, é porque nós somos ensinados a caçar essas coisas, porque Deus, na nossa natureza em Cristo Jesus, Deus não nos fez assim. E se tem alguém dentro de alguma denominação, alguma igreja hoje que está caçando essas coisas, isso não faz parte da natureza desse irmão, é porque ele foi ensinado assim. Ele só caça essas coisas porque foi ensinado assim. Nós já andamos assim em busca dessas coisas porque fomos ensinados assim. Mas o que realmente importa é o eterno na nossa vida, é nele que nós estamos firmados. Nós estamos com os nossos pés firmes nele. Irmão, se você permanecer naquele que é, nada vai frustrar você. Nada vai frustrar você. Converse com irmãos maduros na fé e pergunte para eles assim, como que você permaneceu até hoje na fé? A primeira coisa que a pessoa vai dizer para você, uma das primeiras coisas é dizer assim, é que eu não dou importância para homens. Eu vou para... eles usam a linguagem deles, né, irmãos? Mas eu já vou tentar traduzir. Eles dizem assim, eu nunca dei importância para homens na igreja, sempre vou buscar Deus. É isso que eles dizem, né? É claro que às vezes não sabe se expressar. Você pode dizer assim, mas isso está tudo errado a maneira de falar. A maneira de se expressar às vezes pode estar. Mas em outras palavras ele está dizendo assim, é que os meus olhos sempre estão fixos em Jesus. Os meus olhos estão fixos naquilo que as pessoas fazem ou não fazem para mim. Os meus olhos não estão fixos naquilo que as pessoas são ou não são para mim. Os meus olhos estão fixos em Jesus.
Qualquer pessoa madura na fé que você perguntar por que ela está tanto tempo servindo a Deus, ela vai dizer isso. Né? Ela vai dizer isso. Eu não dou importância para as coisas. Meus olhos estão em Jesus. Ela chega numa reunião como essa, ela diz, eu vim aqui por causa de Jesus. Estou aqui por causa de Jesus. Aleluia. Quero encerrar esse culto, essa mensagem, dizendo o título dela, permaneça naquele que é. Ele é o seu Pai. Ele é o seu pastor. Ele é a sua vida. Ele é a sua saúde. Ele é a sua paz. Ele é a sua provisão. Ele é a sua provisão, sim. Ele é Jeová Jiré. A gente falou muito isso aqui já, não falamos, irmão? Ele é Jeová Jiré. Ele não tem a provisão, Ele é a nossa provisão. Ele é a nossa cura. Ele é tudo que nós precisamos. Permaneça nele. O pastor não tem medo de estar pregando isso se amanhã perder alguma coisa? Medo eu não tenho, mas eu sei que eu estou também, assim como todos nós, vulnerável a perder alguma coisa amanhã. Eu sei. Como eu vou lidar com isso, eu não sei. Assim como você também não sabe como vai lidar com isso. Que depende da perda, né? Ela dói muito e demora para se recuperar. Mas você não precisa ter medo de como vai lidar com nada que você perde. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo vai estar lá para nos ajudar. Deus vai estar lá para nos fortalecer, Deus vai estar lá para nos alegrar, Deus vai estar lá para ser na nossa vida. Mas e se eu perder a minha mãe, pastor? E se eu perder o meu pai, pastor? Deus vai estar lá para te consolar. Eu lembro, irmãos, para encerrar, eu lembro que quando eu era pequeno eu tinha muito medo de perder as pessoas. Não sei porquê, até eu vou fazer uma terapia para descobrir. Eu tinha muito medo de perder as pessoas, muito medo. Tinha muito medo de perder a avó, o vô. Meu Deus, eu pensava todo dia, eu era criança e eu pensava nisso todo dia. Eu lembro que eu deitava perto deles, eles pegavam no sono e eu ficava pensando, poxa, se eu perder o vô, se eu perder a avó, né? Meu Deus do céu. Aí um dia, de madrugada, assim, eu acordei com aquele movimento na casa, aquela bagunça dentro de casa. Aí tinha eu ouvi os adultos, ali eu era pequeno, eu ouvi os adultos falando que tinham matado meu tio. Né? Mataram ele, estava lá no bailão, lá, aí chegaram e deram um tiro bem aqui assim no pescoço dele, né? Mataram na hora. Pensei para mim, poxa, não é quem eu imaginava, é uma perca, vou ter uma noção agora. Tudo isso eu pensava, irmãos. Aí eu vi aquela tristeza, né? Porque quando alguém morre, uma tristeza que entra assim na casa, na vida das pessoas que quem nunca passou por isso não sabe o que é. Parece que tu não saiu de um sonho. Quando você perde alguém, a sensação que dá é que você não saiu de um sonho. E aí passou alguns meses, eu acho, um ano, não me lembro. Aí eu perdi a avó. Eu disse, meu Deus, quase que eu falei, né, como diz a palavra de Deus, o que mais eu temia me aconteceu. O Jó disse, né? Mas eu temia, me aconteceu. Aí, irmãos, eu passei por tudo aquilo que eu tinha medo de passar. Aí eu fiquei com o vô, né? Eu pensei, poxa, e agora? Se vai o velho? Claro que eu não pensava assim, né? Eu estou falando isso agora. Mas eu perdi também ele. E eu pensei, agora deu, né? Agora já era. Porque eu era pequeno, né? Sei lá, pequeno modo de dizer, uns 11 anos, mais ou menos. Mas ele também que me sustentava, né? Ele que me sustentava. Eu não pensei só nisso, né? Pensei em tudo. Eu ia no mercado com ele, enfim. Né? Era parceiro, né? Parceria. Aí perdi também. E como é duro e é ruim a gente perder alguém, irmãos. Perder coisas é ruim também. Né? Quem perde um carro hoje da noite pro dia, ele sente, ele dói nele, porque ele lutou para ter aquilo ali. Quem perde uma casa hoje da noite pro dia, como eu contei agora ali, dói, imagina, irmãos, ninguém quer isso.
Perder uma pessoa é pior ainda, porque a casa você constrói de novo. O carro você trabalha, compra de novo, dá um jeito. Mas você não chega lá e traz de novo a pessoa. Você perdeu para sempre. Vai ter que começar a programar sua mente para não tê-la. Para não tê-la. Você programa a mente para não tê-la. Todo dia, pelo menos eu fazia assim. Eu programava a minha mente para saber para sofrer menos, né? Então, eu programava a minha mente para saber que eu não tinha. Aí eu sofria menos. Se eu ficasse pensando, não tem. Aí, meu Deus, aí dá uma depressão, né? Então é duro perder coisas, perder pessoas, isso é ruim demais. Alguém aqui já teve uma perca assim, que doeu bastante em você? A maioria não. Deixa eu ver, a maioria. A maioria já. Isso é triste demais. Não dá a sensação, parece que é um sonho, você não sabe. Você acordou no outro dia, né? Pelo menos eu, quando cheguei em casa, já estava meio vazia a casa, a avó já tinha ido. Aí depois a gente chega do velório, aí chega em casa, aí não está lá. Né? Aí não está lá. Aí chega uma hora do almoço, também não está lá, de uma janta não está lá. Ou outra coisa que você fazia, não está lá. Então as coisas, irmãos, elas vão passar. Mas uma coisa sempre eu sabia, irmãos, que Deus estava comigo. Eu era pequeno e sabia que Deus estava comigo. Com 11, 12 anos eu comecei a me virar, trabalhar e comecei a viver. E Deus sempre esteve comigo. E eu já contei aqui, irmãos, mas mais uma vez vou contar, eu comecei a estudar de noite e trabalhar de dia. E domingo, às vezes, eu não ia no culto. Um monte de vezes eu não ia no culto. E aí meu pastor me falou, né? Me chamou a atenção. Eu saí de lá, assim, embargado para chorar, né? De tanto que eu senti o puxão de orelha dele, né? Era um senhor assim que nem o meu avô, né? Que não sabe aquela pessoa que é brava, assim, quando fala, já dá medo só não falar, quando diz assim, Erso, né? Já dá medo, né? Quando se fala. Tem gente assim, né? Meu avô era assim, mas o avô nunca me bateu. A avó já, de cinto, eu apanhava de cinto, irmão. Cinta dói. Aí eu cheguei, depois daquele puxão de orelha, e aquele puxão de orelha me fez permanecer naquele que é. Não foi o jejum, nem a subida no monte, mas foi aquele puxão de orelha que o pastor me deu. Permaneci naquele que é. Não é a frequência em culto só, não é isso. Isso faz parte. Frequência num culto, estar com os irmãos, fazer alguma coisa na igreja, isso veio porque eu estava permanecendo naquele que é. Mas o puxão de orelha dele foi entre falar de mim e Deus. E quem sabe essa noite nós temos que fazer isso aqui. Sair daqui pensando, poxa, eu sei que muitas coisas, perder alguém a gente vai perder, isso, né? Mas agora coisas às vezes pode passar a vida e não perder. Mas nós estamos aqui, irmãos, para essa noite sair daqui para permanecer não firme naquilo que nós temos, ou naqueles que nós temos, mas para permanecer naquele que é na nossa vida. Até as pessoas que nós perdemos, um dia nós vamos encontrar elas, né? Tem pessoas que dizem, não, a gente não vai conhecer, outros, não, a gente não, nem vai lembrar. Eu vou pregar sobre isso qualquer dia aqui. Eu sei que Deus é bom. Aí você já pode entender o que eu vou pregar, né? Eu sei que Deus é bom. Eu sei que Deus é amor. Eu sei de tudo isso. Então eu já sei o que ele já tem preparado para nós. Vamos colocar de pé, irmãos?